Meus pequenos, como é que vocês estão? Eu tô aqui morrendo de saudade de vocês, mas não vamos deixar de estudar não, viu? Então vamos lá agora trabalhar Geografia segundo ano. Vamos lá? Nós vamos falar sobre a paisagem. Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? São os elementos naturais que compõem. Os elementos naturais é o solo, os animais, vegetais e a água, se misturando aos elementos construídos pelo homem, que é as cidades, as ruas, as casas, as estradas, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Em alguns países, paisagens predominam os elementos naturais e outras paisagens predominam os elementos culturais ou humanizados. A paisagem diferencia uma da outra. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por causa da ação da natureza ou do ser humano. Gente, olha aqui como é que era Recife nessa imagem, como é Recife agora. Olha só. Como modificou? Antigamente não tinha tanto prédio como tem agora. Ou seja, o homem modificou essa paisagem. Ele construiu. Aí vem aqui. Quantos elementos naturais compõem a paisagem? Pode se chamar de ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Olha que linda que é a paisagem natural. Só a natureza, a praia, o mar, as árvores, só elementos naturais. E aqui, a paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa do fenômeno das naturais, terremotos ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Ou seja, gente, a paisagem modificada é aquela que o homem modificou. Que ele construiu alguma coisa, construiu uma estrada, um prédio, uma casa. Já as paisagens naturais são aquelas compostas só pela natureza. As paisagens existem vários elementos. Uns são a própria natureza, como o solo, os rios, o mar, a planta, o céu. Esses são os elementos naturais. E os outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios, ruas, que são os elementos urbanizados ou culturais. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. Olha aqui, essa aqui é uma paisagem rural e essa aqui já é uma paisagem urbana. Tem mais carros, tem pistas. A paisagem rural é formada pelas atividades de agropecuárias, como a lavoura, criação de bois, aves, suínos. Esses elementos fazem parte da realidade da propriedade rural, como fazendas, sítios e chácaras. A paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. A paisagem não permanece sempre iguais, elas estão sempre mudando. Os elementos que formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou transformadas pelos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essa transformação ocorre lentamente com o crescimento da árvore ou das plantações. Agora vamos de atividade. Observe a gravura abaixo e pinte o que não faz parte da paisagem natural. A estrada faz parte da paisagem natural? Não, a estrada é construída pelo homem, já é um elemento modificado. E a casa também? Também, então vai pintar a casa e a estrada, que são elementos que não fazem parte da paisagem natural. Aí aqui tá falando para responder no caderno, mas então aqui, quando for, a gente vai mandar o caderno, então nós voltamos, nós vamos fazer essa atividade no caderno, ok? Mas mesmo assim eu vou responder. Compare as imagens abaixo e responda em seu caderno. Qual delas sofreu alteração humana? Por que você acha isso? Qual delas que sofreu? A, B. Por quê? Já tem aqui onde ele descer a ribanceira, né? E já tem a casa construída.
Para você é mais comum encontrar paisagem natural ou paisagem humanizada? Por quê? Gente, infelizmente, agora nós temos mais paisagem humanizada, porque o homem está cada vez mais tomando o espaço da natureza, né? E para você, o que é a paisagem natural? Explique e dê um exemplo. Paisagem natural é aquela que não sofreu a ação do homem, né, gente? É a paisagem que possui só natural, só a natureza. O homem ainda não explorou esse espaço. E agora vamos na página 47. A ação do homem na natureza. Nos dias de hoje, é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornam reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos as paisagens naturais, vigem que o homem não pode mudar essas suas características. O homem está cada vez mais invadindo o espaço da natureza, que está tendo, para preservar esses espaços, nós temos algumas reservas florestais. Essas reservas, e no local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar, etc. Mas para a melhoria das suas condições de vida, o homem transforma o meio ambiente. Esse aqui é um ambiente natural e aqui é um ambiente modificado. O progresso que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população e da indústria com sua fumaça poluidora do ar e dos automóveis e dos caminhões e as queimadas e o desmatamento agredindo o solo mostram que é hora de repensar e planejar as alterações no meio ambiente. Vamos analisar as imagens abaixo para aprendermos a diferenciar o que é correto e o que é incorreto com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um meio ambiente saudável. Isso é correto, protegendo as árvores, os animais, para a manutenção do equilíbrio do planeta. Agora, isso aqui é incorreto, gente. Quando cada árvore é destruída, isso acaba com o meio ambiente. É um crime de desmatamento sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e os animais da região. Vamos de atividade? Ah, não. Correto e incorreto. Correto. O ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado. No seu leito dele, o homem recebe água, que é tratada e serve para beber. Incorreto. Onde há bueiros, o ambiente é poluído, o rio não está sendo respeitado, a população não tem saneamento básico e o lixo segue pelo leito do rio. Correto. Cuidar do solo para o replantio e canalizar a água do rio para beneficiar a plantação são as melhores formas de manutenção do ambiente. Incorreto. Permitir que o homem da caatinga explore por chuva para poder plantar, colher e alimentar o seu gado, quando se pode canalizar a água do rio e abrir um poço e deixá-lo de jogar a sua sorte. Nós observamos o que pode acontecer com o ambiente quando é modificado pelo homem sem planejamento e sem respeito à natureza. A sobrevivência do ser humano na Terra está ligada à preservação do meio ambiente. Portanto, vamos todos cuidar do nosso planeta para que ele seja salvo e não salvo da poluição. Agora sim, vamos de atividade. Pense e responda com suas palavras. Que motivo leva o homem a modificar a natureza? Vocês vão responder com a palavra de vocês. É resposta pessoal. Ah, tia, porque o homem ele precisa e ele é egoísta, porque ele não pensa. Então, é resposta pessoal de vocês. 2. Observe o desenho e escreva o que o homem construiu nessa imagem aqui. Aqui ele construiu as ruas, o viaduto e as avenidas. Próximo. Cite 3 consequências sofridas por causa da exploração errada da natureza. O que acontece quando o homem explora errado a natureza? A poluição do ar, a degradação do solo e a extinção de espécies vegetais e animais. Quando o homem ele explora a natureza de maneira errada, né, ele vai fazer as queimadas, ele além de matar as árvores, ainda sofre algumas ameaças aos animais, né?
Então, outra atividade. Pesquise e cite transformações que o homem faz no meio ambiente para poder usar os transportes. Quando o homem quer construir estradas, ele acaba derrubando árvores para construir as estradas. Além de derrubar as árvores, ainda polui o ar. E vamos lá na página 50. Relacione o que se pede de acordo com o exemplo. Elementos naturais, vocês vão escrever aqui exemplos de elementos naturais e exemplos de elementos modificados. É resposta pessoal de vocês, ok? Aqui, pense e escreva. Por que existem hoje reservas florestais e parques nacionais? Eu falei lá, né? Porque há necessidade da gente preservarmos a natureza. Então, por isso que tem algumas reservas florestais e parques nacionais. Agora, resposta pessoal. Critique e aponte solução para as queimadas. As pessoas têm que se conscientizar que está poluindo o meio ambiente. Então, é a resposta pessoal de vocês. B. A poluição do meio ambiente e dos rios. Então, como é que a pessoa tem que falar? Tem que se conscientizar, não jogar lixo nos rios, porque a gente vai acabar acabando com a água, etc. Então, é uma resposta pessoal de vocês. E é isso aí, gente. Mais uma correção de geografia. Vamos nos se conscientizar sobre a natureza. E é isso aí. Faça o deverzinho direitinho. Eu faço aqui e vocês fazem aí, ok? Beijinho, beijinho. Fui!